Caso chocante, agora vou comentar o vídeo sobre o caso de Matheus Costa Meira, conhecido como o atirador do cinema. Então, roda a vinheta. Matheus Costa Meira, nascido no dia 4 de abril de 1975, ele é filho de Alina Costa Meira e Deolino Vanderlei Meira. Matheus era um garoto antissocial, solitário, não tinha amizade com ninguém. Ele vivia muito isolado, assim, ele não tinha convivência com nenhum dos seus colegas, assim, não tinha convivência com a sua família, não tinha convivência com seus amigos. Aliás, ele não tinha convivência com ninguém. Meira, na época, com 21 anos, sempre tiveram de tudo. Estudaram em um bom colégio, em particulares. Até no momento do crime, ele recebia uma mesada de R$ 800. A vida, portanto, era padrão e muito bom. Nunca teve relacionamento muito afetuoso com os pais. Até os 13 anos. Segundo a mãe, ele era normal. E nessa idade começou sua depressão. Ele confidenciou à mãe que queria se suicidar, ele queria se matar. Foi o psicólogo que fez o tratamento por um ano. Depois do atendimento passou a ser de emergência somente quando era necessário. Mas quando chegou ao ponto, ele não quis mais aceitar o tratamento e as medicações. Ele falou para sua mãe que sua falta de amigos era a causa da depressão. E a situação piorou quando ele tinha 15 anos. Ele foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. E a mãe americana não suportou a causa da agressividade do menino. Logo ele retornou para o Brasil e a dona da agência do intercâmbio disse que Matheus precisava de ajuda. Ele quebrou as costelas do pai, deu um soco no olho dele e também chutou o joelho da mãe e agrediu ela porque achou que uma roupa não estava passada, que a roupa do Matheus não estava totalmente passada e tinha organização. As coisas pioraram aos 16 anos. Vários médicos foram procurando. Um deles disse achar melhor que a família mandasse para algum lugar, pois, contrário, algo poderia acontecer. E a decisão dele foi morar em São Paulo, pois que foi encarada por todos como uma boa solução. Chegando lá, ele morou num pensionado e teve uma briga séria com um colega. Matheus teve que sair de lá. Logo depois mudou-se para um apartamento e lá ele agrediu o porteiro do edifício. E depois foi para um outro prédio onde ficou até a época do crime. E nos seus 6 anos de São Paulo, Meira, ele não cultivou uma amizade sequer e nunca foi visto como uma namorada. Quando andava pelos corredores de Santa Casa de Misericórdia, onde cursava 6º ano de medicina, mantinha sempre o olhar baixo. Não tinha vínculo com ninguém. Quando chamava o baiano, abandonava o lugar imediatamente. Emudecia durante o dia. No primeiro ano foi um estudante excepcional. Suas notas estavam as melhores da turma no primeiro ano. Quando foi passar as férias em Salvador, Matheus tentou suicídio usando um bisturi e tem pulsos e as marcas dessa tentativa. Nesse mesmo dia ele resolveu recorrer de calça jeans e chegou em casa com a calça estralhaçada, claro, e disse que sentiu um calor no meio do caminho e cortou a calça toda com um caco de vidro. Depois se feriu novamente e voltou a falar em suicídio. E no início do segundo ano, sua mãe pediu que a faculdade ajudasse no tratamento e comunicaram a ela que Matheus era um aluno brilhante e não
podia ser obrigado a aceitar o tratamento. E nesse segundo ano apenas um bom aluno. No terceiro ano medíocre e no quarto ano repetiu. No quarto ano apenas uma matéria e no quinto ano e no sexto. E na Santa Casa, poucos alunos gostam de dar plantão ao sábado e domingo ou em horários noturnos, mas a Meira oficializou que essa opinião para os professores. Ele chegava a pagar alguns alunos para cumprir plantão por ele. Quando foi descoberto, encaminharam no centro de apoio psiquiátrico na universidade. E ele compareceu em uma consulta de doutora Patrícia Belondi. Dizia que o revoltado da punição foi encaminhado ao psiquiatra José Cássio. E o nascimento de Pita, que o apressou em agendar a consulta e abriu o horário para atender a mãe dele. E no final do encontro, Pita ficou convencido que ele precisava iniciar o tratamento imediatamente. Tanto que ele dava surra no pai, ele deu um soco no olho do pai e deu um chute no tórax, é claro. E também ele batia muito na mãe. E muita coisa que esse rapaz, ele fazia coisas totalmente solitárias, assim, coisas psicopata. Em 97, o Matheus ele foi acusado por fazer piratarias. Ele fazia piratarias de CDs, de jogos eletrônicos. O seu jogo favorito, do Matheus, era Doom, que é aquele joguinho que dava uns tiros. É um dos seus jogos favoritos. E esse jogo acabou influenciando muito a cabeça de Matheus. Tanto que ele resolveu cometer uma das suas tragédias na tua vida. No dia 3 de novembro de 1999, na cidade no sul de São Paulo, aconteceu na sala de Morumbi, no shopping Morumbi, que é na zona sul do capital paulista. O cinema estava exibindo o filme Clube da Luta, e no primeiro minuto do filme o Matheus ele senta para ver o filme. Nos primeiros minutos do filme, e logo ele começa a sair do cinema com uma sacola de bolsa. E aí o que ele pega uma metralhadora do calibre americana Cobra M11, e logo ele começa a dar um tiro no reflexo do espelho do banheiro, e logo ele volta pro cinema tocando um terror. Aí quando o Matheus ele dá um tiro no cinema, a plateia toda fica todo em pânico quando o Matheus ele começa a matar todos que estão no teu caminho, e acaba atingindo e deixando o pessoal do cinema totalmente em pânico, tentando fugir do Matheus. E a loucura do garoto era totalmente... E logo ele acaba fazendo suas vítimas no cinema. A sua primeira vítima, na verdade, foi a Fabiana Lobão Freitas, que é a fotógrafa de 25 anos, o economista Júlio Maurício Zelmates, de 29 anos, e também o publicitário Luísa Jatobá Valdes, de 46 anos, e outros, deixando os outros 5 feridos, na verdade. E foi uma tragédia total, um pânico, virou um caos. Aí quando o Matheus tentou atirar mais, a sua bala acabou, e logo ele tenta recarregar novamente a sua arma, e uma das pessoas tenta impedir e captura o Matheus e acaba imobilizando. E o Matheus acabou sendo preso em flagrante, e acabou sendo condenado a mais de 120 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Seus advogados alegaram que Matheus era super imputável, ou seja,
possuía consciência parcial de seus atos, e sua defesa tentou mostrar que ele sofria alucinações, ele ouvia vozes. E, sinceramente, o Matheus, ele ficava conversando sozinho, assim, ele tinha alucinações, muitas coisas mexiam com a cabeça dele, assim, ele sofria alucinações total e tinha crises de agressividade, além do comportamento estranho e solitário. Depois de várias apelações judiciais, Matheus foi condenado aos formais de 30 anos, ao máximo previsto pela justiça brasileira. Os advogados de defesa tentaram e em vão alegar insanidade mental no seu cliente e argumentar que Matheus havia sido influenciado por um jogo de um videogame chamado Duke Nukem 3, no qual a primeira missão era o Hollywood Holocausto, o primeiro episódio de LA, a cena do tiroteio dentro de um cinema. Em 2007, reduziram para 48 anos, 9 meses. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica, no COC, no complexo de Carandiru, em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002 e foi transferido na penitenciária de segundo de Tremembé, em São Paulo. E em 2009 foi transferido para a penitenciária em Lemos Brito, em Salvador, Bahia, lugar onde ele nasceu. Em 2006, na verdade, ocorreu um relato que o Matheus estava escrevendo uma carta para um dos detentos para poder matar outras testemunhas que testemunharam ele durante o massacre do cinema. E logo foi revelado então por um dos detentos. E em 2009 ocorreu um outro relato que o Matheus ele tentou matar o seu colega de cela, o Francisco Vidal Lopes, mais conhecido como o Espanhol. Tentou matar ele a tesourada. O verdadeiro motivo é que o Francisco ele estava ouvindo televisão no último volume e isso acabava perturbando o Matheus e ele acabou levando isso à loucura e tentou matar o Espanhol. E a Justiça de Bahia, por meio do júri popular, absolveu a acusação da tentativa de homicídio contra o colega de prisão e foi considerada uma tese defendida pela promotora do caso, a Nemia Cristina dos Santos, que o ex-estudante era imputável para sofrer doenças mentais e atestada por laudos médicos, com qual a decisão de Matheus foi encaminhado para o hospital na custódia de tratamento de Salvador, onde permanece hoje. E esse foi o caso também, sobre o caso de Matheus Costa Meira, que esse não foi o único caso de homicídio no cinema ocorrido no Brasil. Também ocorreu casos de massacre no cinema que aconteceu lá no exterior, como no caso do filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, ocorrido em 2012, quando um maluco ele botou um terror, um massacre no cinema lá nos Estados Unidos, se passando como Coringa. E esse foi o vídeo que eu comentei. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, comente o que você achou do caso e assine e compartilhe com seus amigos. Até!